Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário tem um cabelão. Ô, família vascaína, meus irmãos vascaínos, beleza? Muito boa tarde. Tô chegando por aqui, Mário Alves, Sonoio, para mais um vídeo aqui no canal Vasco Rádio. Aqui é amor, beleza? Pois é, gente, hoje dia 21 de abril de 2021, feriado, né? Dia de Tiradentes, mas hoje eu tô aqui para falar de São Januário, o estádio Vasco da Gama. O nome do estádio é Vasco da Gama, muitas pessoas não se lembram, né? Mas tem um apelido aí carinhoso de São Januário. Hoje completando 94 anos de vida. E que vida, gente, que história, é muito orgulho ter esse estádio. Ser Vasco é orgulhoso demais. E quem é Vasco já nasce Vasco da Gama, né? Esse estádio que foi construído pelos meus antecedentes, pelos teus antecedentes, por eles, vascaínos, que levantaram não só esse estádio, mas que ergueram o Gigante da Colina, o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Desde sempre essa torcida sustentando esse clube gigantesco, né? Então não poderia deixar passar batido, tinha que ter uma homenagem. E nesse vídeo eu vou parar de falar já já e você vai continuar me ouvindo, só que no áudio eu peguei um texto do Maurício Drummond que trata do Getúlio Vargas, 1º de Maio e São Januário, que tem tudo a ver, que faz parte dessa história linda, maravilhosa e que nos enche de orgulho, né? Então, vou parar de falar. Se você quiser curtir o vídeo, curta. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado. Caso ainda não esteja e queira se inscrever, fique à vontade. Não se esqueça de dar aquele pato Donald no sininho e assim você não perde nenhuma novidade que rola por aqui, maravilha? Então vamos lá, família. Olha, no vídeo, enquanto eu vou ler, né, tem o áudio meu aí, você vai ver fotos históricas que marcaram aí a história do Vasco da Gama, São Januário, Getúlio Vargas, assinando decretos, lei trabalhista, salário mínimo, um monte de coisa. Esse estádio já teve até desfile de escola de samba do Rio de Janeiro. Que maravilha, né, galera? Então, é uma história linda demais, maravilhosa demais, que só o Gigante da Colina tem e nosso estádio é um dos nossos maiores orgulhos, né? Então, vamos lá, galera. Continue com o vídeo, né? Ouça até o final. É um áudio que eu gravei, um texto maravilhoso. Fique aí, Getúlio Vargas, 1º de Maio, São Januário. Essa parada toda é a nossa homenagem, é a homenagem do Vasco Rádio, aqui amor, para o nosso estádio Vasco da Gama, o nosso estádio São Januário. Então, tô ficando nessa, tô indo nessa. Beijo, Vasco. Aqui amor, muito amor. E a qualquer momento eu tô de volta. Fica aí com o áudio e até breve, família. Valeu. Getúlio Vargas, São Januário e o 1º de Maio. Texto de Maurício Drummond. Unindo o político e o sagrado, Getúlio Vargas teve nos estádios de futebol um dos principais palcos de sua ligação com os trabalhadores do Brasil. Nas festas do 1º de Maio, discursando das tribunas de honra, em frente ao microfone que levava sua voz a todo o Brasil e até ao exterior, em retransmissões do DIP, Vargas utilizava-se do capital simbólico dos estádios para se aproximar das classes populares que tinham no esporte um de seus principais elementos de lazer. O primeiro dia do trabalho celebrado em um estádio de futebol ocorreu no ano de 1940. A partir de 1938, o governo Estado novista vai se apropriando da data. Naquele ano, em uma solenidade no Palácio Guanabara, Vargas assinou o decreto-lei que previa a criação do salário mínimo, que seria decretado em 1940, e outro que dava isenção de impostos na compra e construção de casas a operários. Em 1939, é realizado um evento de maior porte junto ao Palácio do Trabalho, no Rio de Janeiro, então a capital federal. De acordo com o Jornal do Brasil, de 3 de maio de 1939, página 8, cerca de 100 mil pessoas se reuniram na esplanada do Castelo e ouviram os pronunciamentos do ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, seguido pelo de Getúlio. Nesse ano, é criada a Justiça do Trabalho e é
anunciada a instituição de refeitórios populares e escolas de aperfeiçoamento profissional. A festa já apresentava sinais de grandeza, mas no ano seguinte ela atingiria níveis ainda mais altos. Em 1940, a festa do 1º de maio é levada para o estádio de São Januário. Cerca de 40 mil pessoas, números do Jornal do Brasil de 3 de maio de 1940, página 9, se deslocam para o estádio de São Januário em bondes e ônibus gratuitos de linhas especialmente montadas para o evento. O evento se iniciava às 15 horas com a entrada triunfal de Getúlio Vargas em carro aberto, dando uma volta olímpica no campo, saudando o público presente. Depois, o discurso do ministro do Trabalho, Valdemar Falcão, foi seguido pela apresentação da Canção do Trabalhador, cantada por Carlos Galhardo, uma das maiores estrelas do rádio da época. Muitas outras cerimônias se seguiram até o discurso de Getúlio. Nele, o presidente decreta finalmente o salário mínimo, assinando o decreto-lei em pleno estádio, juntamente com Valdemar Falcão. Logo depois, Vargas deixa o estádio e o programa tem continuidade. Vargas anotaria o dia em seu diário de forma lacônica. À tarde, sigo com o ministro do Trabalho para as festas comemorativas do dia no estádio do Vasco da Gama. Muita gente, muitos aplausos, discursos, página 310. Em 1941, São Januário é mais uma vez o palco das principais celebrações do 1º de maio. Às 15 horas, Getúlio adentrava mais uma vez o gramado do estádio em carro aberto, sob grande ovação. Após a execução de O Guarani pela Orquestra Sinfônica do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, teve início um desfile de atletas operários com seus respectivos uniformes de ofício. Seguem-se demonstrações atléticas de grupos militares e uma performance de bailarinos do Teatro Municipal. Logo depois, Valdemar Falcão faz seu último discurso do Dia do Trabalho como ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Getúlio Vargas profere então seu discurso instituindo a Justiça do Trabalho, anunciada exatamente 2 anos antes. Logo depois, Vargas se retira do estádio juntamente com seus ministros, dando mais uma volta junto ao campo em carro aberto, saudando a multidão. Nesse ano, as festas continuaram após a saída do presidente, com a realização de um jogo entre selecionados de atletas profissionais de times da Zona Sul contra os de times da Zona Norte da cidade. O jogo terminaria com a vitória por 6-5 do selecionado da Zona Sul. As equipes eram formadas: Zona Sul, Maia, do Fluminense, Norival, também do Fluminense, Machado, do Fluminense, Lachicha, do Botafogo, Jocelino, do Flamengo, Jaime, do Flamengo, OG, do Fluminense e Afonsinho, do Fluminense. Sá Amorim, Zizinho, do Flamengo, Carvalho Leite, do Botafogo, Nandinho, do Flamengo, Tim, do Fluminense e Hércules, do Fluminense. Time da Zona Norte: Chiquinho, do Vasco, Francisco, do Bom Sucesso, Jaú, do Vasco e Florindo, do Vasco. Depois, Osvaldo, do Vasco, Otacílio, do Madureira, Bibi, do Bom Sucesso e Argemiro, do Vasco, Lula, do Bangu, Lelé, do Madureira, Isaías, também do Madureira, Jair, do Madureira e Orlando, do Vasco. O 1º de maio de 1942 foi marcado pela ausência de Getúlio Vargas das festividades. O presidente sofreu um acidente de automóvel quando se encaminhava para o Rio de Janeiro de Petrópolis, a fim de participar das comemorações no estádio. A festa prosseguiu sem Vargas, ainda que não tivesse o mesmo tom. As festas, nesse ano, tiveram grande participação militar, tendo em vista a mobilização das Forças Armadas brasileiras que se preparavam para entrar na Segunda Guerra Mundial.
O ano de 1943 veria a comemoração cívica do 1º de maio ser realizada novamente na esplanada do Castelo, no centro da cidade. Em 1944, as festas se dariam no estádio do Pacaembu, em São Paulo, com a presença de Getúlio, que levaria a festa cívica de volta para São Januário no ano seguinte. Em 1945, de volta a São Januário, o tom dos discursos já demonstrava a proximidade do fim do Estado Novo, com o processo eleitoral já demarcado. Após desfiles de trabalhadores, meninos escoteiros dos times de futebol dos sindicatos e de outras demonstrações, Getúlio chega ao estádio e faz seu discurso aos trabalhadores. Não é de estranhar, assim, a proximidade que a imagem do estádio de São Januário assumiu junto à de Getúlio, como um de seus mais significativos palcos políticos. Em 8 celebrações do 1º de maio realizadas durante o período do Estado Novo, 4 foram realizadas no estádio, sendo outra realizada no Pacaembu, estádio municipal de São Paulo, construído sob o governo de Vargas. Assim, não é de se estranhar que, em seu retorno à presidência, através de eleições realizadas em 1950, Getúlio retornasse ao estádio que o marcou no 1º dia do trabalho sob seu novo mandato em 1951. A celebração da data, adotada por Getúlio como simbólica de seu governo, foi eivada de confrontos esportivos com os jogos Itu Futebol Clube de Vila Isabel 1 e 0 para o Del Castillo Futebol Clube. Cronistas de rádio 2, cronistas de jornais e artistas de rádio do Rio 0, Rio 1, artistas de rádio de São Paulo 1. Seguiram-se desfiles de operários e um acalorado discurso de Vargas que voltava aos braços dos trabalhadores do Brasil. 1952 veria a última festa a ser realizada por Vargas no estádio do Vasco da Gama no Dia do Trabalho. Ainda que o Maracanã já estivesse em pleno uso, a ligação simbólica de São Januário com Getúlio tornava-o local mais propício à celebração do evento. A parte esportiva contou com jogos de futebol e com uma apresentação de basquete dos Harlem Globetrotters, seguidos de um show de músicas populares. A festa ainda contou com a entrega por parte de Vargas de medalhas de ouro e de diplomas de mérito do trabalho aos jogadores da seleção brasileira campeã do Pan-Americano do Chile. Os 2 anos seguintes seriam anos críticos para o governo de Vargas, que se suicidaria em agosto de 1954, deixando São Januário órfão de seus discursos.